Boa tarde, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Gente, hoje está muito calor. Eu liguei o ventilador porque eu não estou aguentando. Não sei se o som tá ruim para vocês. Eu também estou me sentindo um pouco cansada, um pouco de falta de ar. Mas ainda assim eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês da parte de Deus. Nesse domingo, né? Que Deus tem nos concedido mais um domingo na terra dos viventes. E aí eu quero deixar uma palavra aqui, que se encontra em Gênesis, capítulo 6, em versículo, vou deixar apenas o versículo 8, dois versículos, 8 e 9, do capítulo 6 de Gênesis, que diz: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E a história de Noé é essa. Ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A Bíblia relata que a geração do tempo de Noé era uma geração perversa, pecadora, sem misericórdia. Era uma geração que não agradava a Deus, não é? No versículo 5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Ele, além de ser maus, eles sempre estavam planejando mal. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então aí Deus, ele, por causa da iniquidade humana, né, por causa da maldade do coração dos homens, Deus, ele tomou uma decisão de destruir toda a humanidade. Todos os animais, até os animais entraram nessa destruição. E Deus prometeu que destruiria aquele povo por meio de um dilúvio. Deus entregou a mensagem para Noé. Noé foi o único homem que Deus achou graça. Olhando da terra, olhando do céu para a terra, Noé foi o único homem que Deus viu que era justo, viu que era fiel. Era uma pessoa que agradava a Deus, que obedecia a Deus. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, entre os homens da sua época, né, da época de Noé, só ele foi achado, né, íntegro e justo diante de Deus. Então Deus achou graça em Noé, porque Noé lhe obedecia. Hoje nós vivemos tempos não tão diferentes do tempo de Noé. Estamos vivendo num mundo onde a humanidade está degradada, né? A humanidade está mergulhada em pecados, na imundícia humana. A iniquidade tem tomado conta da humanidade na terra. E, como Deus achou graça na vida de Noé, Ele também acha graça na vida de muitas pessoas que, apesar da maldade do mundo, né? Apesar dos desígnios de coração de muitos para o mal, que pendem para o mal, ainda existem pessoas que obedecem a Deus, ainda existem pessoas, né, nessa contemporaneidade que temem a Deus, que ouvem a voz de Deus e que procuram agradar a Deus. E Deus, Ele se alegra quando Ele encontra alguém que lhe obedece, que dá ouvido à sua palavra, à sua voz. E como Deus foi com Noé e deu uma oportunidade de vida para Noé e sua família, Ele também dá para aquele que lhe busca, para aquele que lhe obedece. Ora, não era o único. Ele foi o único que obedecia a Deus. Noé, ele não se deixou corromper. Noé, ele não se misturou. Noé não se dobrou para os prazeres da carne, né?
não se dobrou para os seus próprios desejos, mas Noé procurou obedecer a Deus. Não é fácil. Além disso, ele era homem. E como homem, ele foi fiel a Deus. Hoje, existem poucos Noés no mundo, mas existem, né? E a nós foi dada a responsabilidade de falarmos do amor de Deus, da palavra de Deus. E de dizer para você que está ouvindo esta palavra, que Deus ele vai destruir esta terra novamente. Desta vez não vai ser mais com água, mas a palavra diz que é com fogo. Mas até lá, Deus ele tem dado muitas oportunidades, como deu aquele povo, né? Noé falava, Noé pregava, Noé dizia o que ia acontecer. E aquele povo ali debochava de Noé, dizia que ele era louco. Mas Deus cumpriu com a sua palavra. Ele mandou chuva, que inundou a terra e matou todos os seres viventes, salvo aqueles que Noé colocou na arca por ordem de Deus. Então, a partir da família de Noé, nasceu uma nova geração, das quais nós estamos aqui até hoje. Mas vai chegar o dia em que Deus ele vai cumprir com a sua palavra. E o que eu quero dizer com isso é que é independente do mundo que nós estamos vivendo, de corrupção, de desobediência à palavra de Deus, independente das maldades que existem no mundo, que Deus, ele olhe para nós e ache graça em nós, assim como ele achou na vida de Noé. Que Deus olhe do céu em meio a tantas situações desagradáveis, à sua santidade. Ele possa olhar para nós e possa dizer: eu achei graça em Fátima, eu achei graça em Maria, eu achei graça em Pedro, em João, em Ruth. Que Deus olhe lá do céu e nos enxergue por meio da sua graça. E Ele possa dar a nós a oportunidade de salvação. Aleluia. Porque não é fácil viver no nosso tempo, servindo a Deus, obedecendo a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós seríamos repudiados, né? Escarnecidos, que nós iremos chorar e sofrer por amor ao Evangelho. E isso já se cumpre em nossos dias. Quantos que nos criticam porque nós falamos da palavra de Deus? Quantos que nos chamam de loucos, né? Porque cremos no Evangelho? Quantos que já não creem nem mais nesta palavra? Mas que Deus, Ele olhe lá do céu, olhe para nós aqui na terra e ache graça em nós, como Ele achou em Noé. Que possamos, queridos, obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é ela que nos conduz para o caminho que chega ao céu. Eu não me importo que me chamem de louca, eu não me importo que me chamem de perturbada, o rato da igreja, como dizem, né? Mas o que me importa é que Deus ache graça em mim, é que Deus olhe para mim, aleluia, e se alegre, porque eu permaneço na presença dEle. Deus achou graça em Noé. Aleluia. Que não venhamos a nos corromper com este mundo, a nos misturar com ele, a achar que tudo é normal, né? A achar que tudo pode. Que nós possamos, queridos, estar e andar na presença de Deus. Que o Senhor Ele ache graça à tua vida, que Ele se alegre contigo, que Ele possa conduzir os teus passos, os teus caminhos,
para que quando Ele vier, você possa subir. Amém? Então, essa palavra que eu deixo hoje nesta tarde, que Deus, Ele ache graça em nós. E Ele possa, assim como fez com Noé, fazer com a nossa vida, nos salvar dessa geração, né? Nos salvar dessa mistura, dessa contaminação que é o mundo hoje. Que possamos permanecer firmes na fé. Por acaso, quando Ele vier encontrar a fé na terra, que tenhamos fé. Às vezes eu falo até com pessoas da família e é como se as pessoas não tivessem mais fé, sabe? É como se a palavra ela não tivesse mais aquele poder sobre a pessoa. Isso me entristece. Isso me entristece. Mas que você esteja alerta, esteja atento à palavra de Deus. Não perca a sensibilidade da palavra. Não perca essa sensibilidade de sentir a presença de Deus por meio da palavra. Seja sensível ao Espírito Santo. Seja sensível à voz de Deus. Não se deixe ser levado, né? Por doutrinas humanas. Não se deixe ser levado por pensamentos humanos. Não se deixe ser levado por verdades que a sociedade prega. Porque Jesus diz que Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Que Deus ache graça em você. Que Deus olhe para você e diga, ela é diferente. Ele é diferente. Em meu mundo conturbado, ela me obedece. Ela me ouve. Ela vê a minha glória. Aleluia. Que Deus ache graça em você, como achou em Noé. Que nesse tempo de contemporaneidade que nós vivemos, nós possamos agradar a Deus. Ser diferentes. Porque é isso que Ele espera de nós. Uma boa tarde. Fica na paz do Senhor.